Boa noite, Zezé. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live da BTX. Vamos só aguardar nosso convidado. Boa noite, Marcelo. Nosso convidado já entrou. Vamos aguardar um pouquinho para a gente convidar, só para a gente esperar o povo entrar. A gente já convida o Marcelo Avelar. Hoje o tema, conforme vocês viram, é sobre foco e determinação na corrida, né? O Marcelo Avelar, ele é um coach esportivo, para quem não conhece, ele é um maratonista que participou das maratonas Disney nos Estados Unidos, e a gente está convidando ele hoje, a gente convidou ele hoje para participar, né? É um grande prazer para ter uma pessoa de grande conhecimento para falar um pouco para vocês sobre corrida, né? Só aguardar um pouquinho até o povo entrar, tá? Boa noite a todos. Boa noite, José Toledo, Fernando, sejam bem-vindos. Jefferson, tudo bom? Boa noite, Rodrigo, tudo bem? Sejam bem-vindos, tá? Marcelo Avelar está entrando, tá, gente? Só um minutinho que ele já... Oi, Marcelo, tudo bem? Olá, tudo bom? E você, como é que Tudo tá, Lu? jóia. Tudo bem, graças a Deus. Tá, vê se meu áudio tá chegando bem aí, se tá me ouvindo bem, tá bom? Dá um oizão aí pra minha galera também. Pessoal, tá ouvindo bem? O Marcelo? Como que é? Se chama... É cachorro ou cachorra É mesmo? um cachorro, cara, é o Zé. O Zé, ele. Eu fui treinar agora, deixei ele em casa e agora eu cheguei do treino e aí o Zé fica desesperado, né, cara? Vamos descer, Ah, que Zé, que a gente vai graça. começar a live agora, depois a gente. Eu acho que eu vi o Zé em algumas das suas lives de treinamento funcional, hein? O Zé não pede uma, cara. O Zé aqui, ó, o que que ele faz? Ele fica Que grudado legal, aqui Zé. E e ele não é pede comportado, uma. né? Ah, Zé, Que legal. às vezes, viu? Às vezes o Zé dá uns 5 minutos no Zé, ele dá aquelas. Daqui a pouco você vai ver se ele não sai por aí pela casa. Ele fica impaciente e, e sai por aí fazendo 5 minutos dele. Obrigado pelo convite, valeu mesmo, tá? Estou muito feliz em saber que a gente vai poder bater esse papo hoje sobre corrida, sobre motivação e sobre alguns esclarecimentos aí sobre essa galera, sobre transplantados. Tem muitos mitos, né? Tem muita gente que não conhece até, ou eu ainda acabei lendo mais um pouco, me interessei pelo tema, porque realmente é interessante a gente saber disso e quebrar alguns tabus, né? Falar algumas coisas que são bem interessantes e são pertinentes. Tem muita gente que tem parente, tem muita gente que está na live que falou para mim que tem parente transplantado, que gostaria de saber um pouco mais sobre isso. E a gente falar sobre essa corrida aí, que é do dia 10 até o dia 31, né? Como é que tá? Como é que é isso aí? Isso. É, do dia 10 até o dia 31. Na verdade, hoje você foi o convidado especial para dar um pontapé. O agradecimento é da BTX, tá? Uma pessoa com o gabarito que você tem, com a experiência que você tem aí, é uma pessoa extremamente especial para falar sobre o assunto, né? E a nossa corrida, ela é uma corrida virtual, né? Diante da pandemia. Todos os anos acontece a corrida da doação em São Paulo. Este ano nós não pudemos, por conta justamente da pandemia. E aí a alternativa foi fazer essa corrida da doação virtual, onde cada um pode fazer a corrida em sua casa, né? E onde a pessoa quiser, na verdade, seguindo todos os critérios de segurança estabelecidos, né? Aí que tem que seguir e tal, com distanciamento. E a gente está muito feliz, né, por poder estar iniciando hoje essa corrida e a gente gostaria de falar um pouco a respeito sobre esse tema da corrida, justamente para as pessoas que muitos dos transplantados estão iniciando a atividade física, né, Marcelo? Tem muitos transplantados que acabaram de realizar o transplante, têm dúvidas a respeito de como começar. Claro que a primeira coisa a gente indica que tenha a autorização médica, né? E aí procure uma pessoa como você, que é um especialista a respeito de corrida para falar, né?
O transplantado, ele pode e deve sim praticar exercício físico, né? A gente pede que seja feito após o terceiro mês, né? A gente conta que da terceira à oitava semana, mais ou menos, é o período da cicatrização da ferida, né? Do transplante, da ferida cirúrgica que a gente fala. E depois desse período ele já começa a ter um projeto, uma projeção de planejamento do exercício físico que é até benéfico, né? Então a gente faz parte do tratamento o exercício físico para o transplantado. E uma coisa bem interessante para quem estiver na live, que tanto o doador do órgão, quanto quem vai receber o órgão, ambos podem. Não é porque o cara doou o órgão que ele não vai mais praticar também exercício. Porque tem um mito muito grande, né? Porque às vezes a gente fala transplantado, a gente pensa, a maioria das pessoas começa a pensar em quem está recebendo, mas também quem doa o órgão vai continuar o exercício físico normal. Então, não é porque você fez a doação do órgão que você não vai mais correr, que você vai ter problemas ao correr ou vai diminuir a sua performance. Não tem nada a ver. Isso é um mito muito grande. E a gente fala que é claro que existem cuidados, igual eu falei, após o terceiro mês. Você não vai pegar um transplantado e vai, após o terceiro mês, colocar ele para praticar um exercício de impacto, um exercício de contato, uma luta, por exemplo, após o terceiro mês. Você não vai expor o transplantado a alguns tipos de exercícios. É claro que tem que ser tudo isso acompanhado de um profissional, a liberação médica e tudo no devido tempo, né? Então, faz parte da recuperação do transplantado e quem doa também pode continuar praticando exercício. Então, vamos tirar da cabeça esse mito de, por exemplo, a pessoa fez a doação do órgão, eu não vou correr nunca mais porque eu sou um doador de órgãos. Não, o doador de órgãos, ele continua seguindo normalmente ali dentro, a vida dele normal, e ajudou outra pessoa, né? Ele compartilhou a vida. Eu falo assim para as pessoas, eu me dou de todas as maneiras, eu dou o meu conhecimento, eu dou tudo aquilo, e eu acho que a gente tem que estar preparado para esse tipo de coisa, porque você é transplantada, né? E você é atleta Sim, também, então... sim, sim. Agora, inclusive, eu vou te perguntar, e aí, na corrida para uma transplantada, conta um pouquinho, cara, disso aí, porque eu também gostei da sua história, cara, eu queria saber um pouco É, mais disso aí. você falou a respeito do doador, né? O meu esposo, especialmente, ele é doador e ele começou a correr depois do transplante, né? Eu comecei a correr porque eu mudei de cidade, né? Meu médico até indicou atividade física, mas não de corrida. Ele disse, a partir dos 3 meses eu estava tudo bem. Ele falou, olha, a partir de agora você pode começar a praticar atividade física. E aí eu continuei assim, caminhando normal, mas não tinha uma rotina de atividade física. E aí eu mudei de cidade, eu vim para a cidade de Sorocaba. Sorocaba é uma cidade muito ativa, né? Assim, tem pistas de caminhada, as pessoas são muito ativas. Então, quando eu cheguei, acho que depois de 2 anos, foi criado um grupo de corrida no meu bairro, e aí é, eu acabei entrando e, assim, para mim foi sensacional. E logo depois eu consegui fazer meu doador, que é o meu esposo, correr também, entendeu? Então, assim, é uma sensação maravilhosa correr, né? Você Muito boa. imagina uma coisa, claro que existem algumas contraindicações no caso Sim, de doação. Por exemplo, em caso de rejeição, sim. precisa ser analisado. O A que não Jaque tá é, falando que a Lu colocou o Antônio na linha. colocou o Antônio na linha. Depois dele ser o seu doador, você doou amor e carinho e colocou ele na linha. Então, por aí a gente já tira. Já tem gente que tem um preconceito, né? Assim, tem pessoas que têm medo. A gente tem, eu já lidei, já trabalhei com vários tipos de pessoas com patologias que a gente fala. Por exemplo, a gente tem uma patologia que não tem a ver com doação que chama osteogênese imperfecta, que é aquela chamada ossos de vidro. Então, Ah, eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação em populações especiais. Essas populações certo. especiais, quem são? SCA, por exemplo, eu já dei aula de personal para alunas enquanto no processo de quimioterapia com catéter no braço. Então, tinha gente que tinha aquilo. Então, eu já dei aula para pessoa que tem osteogênese imperfecta, que é aquele ossos de vidro. Para você ter uma ideia,
Essa Esse pessoa, se caso ela... do catéter, Marcelo, inclusive, o pré-transplante, a pessoa que ela está em tratamento ainda de diálise ou hemodiálise, ela tem muitas vezes o catéter, né? Para fazer a hemodiálise. E é um caso bem, acho que parecido. Não sei exatamente porque Sim, ela pode acontecer tanto no pescoço, tem as sim, veias que acontecer, né? Quanto no braço, que quanto aí no é a braço. da Isso. E aí eu tive que colocar em prática toda a minha pós-graduação com todas as populações. Essa osteogênese imperfeita, para quem não conhece, são aqueles ossos de vidro. A pessoa não tem colágeno na formação do osso e qualquer impacto que você tem, o osso quebra. Então, por exemplo, numa remada que ela vai fazer na academia, ela apoiar o peitoral em alguma coisa e fizer uma puxada, ela fratura todas as costelas. E aí algumas pessoas têm preconceito, acham que tem que enrolar aquela pessoa no plástico bolha, ou que aquela pessoa tem que pôr uma placa nela de frágil. E com transplantado, acontecia muito disso, né? Quando você falava que a pessoa é transplantada, você já criava alguns mitos na cabeça de várias limitações. Ah, a pessoa que é transplantada, ela não vai correr ou ela não vai praticar exercício físico. A vida é saudável. A partir do momento que ela passou pelo processo de transplante, e ela recebeu o órgão, ela já é considerada uma pessoa, ela é transplantada por devidos cuidados de check-ups e algumas sondagens que são mais frequentes. Porém, ela continua saudável e ela pode sim, deve ser inserida no exercício físico. Então, algumas pessoas têm esse mito e a gente precisa desmistificar isso, a gente precisa tirar um pouco isso da cabeça, porque a palavra transplantado, ela, talvez o peso que ela tenha até inibe algumas pessoas de serem doadores. Algumas pessoas, às vezes, não são doadoras dos órgãos porque elas têm um mito muito grande a partir desse momento. E a gente tem que tirar isso da cabeça. Então, uma pós que eu fiz, a minha primeira pós, que foi populações especiais, CA, HIV, gestante, transplantado, tudo isso envolve um certo cuidado na prescrição do exercício, mas a gente lida até com pessoas até com mais vontade de treinar. E a gente, às vezes, precisa até ser engraçado que a gente precisa até segurar um pouco a pessoa. Quando ela é transplantada ou ela voltou de uma gestação, tudo isso, eu acho que a força de vontade dela é tão grande para poder desmistificar e fazer com que ela seja exemplo para outras pessoas, que você precisa até ponderar um pouco o exercício físico para que ela não extrapole, né? Para não tomar assim, infelizmente a gente observa muito a pessoa, as pessoas querem muitas vezes se equiparar, né, Marcelo? Olha, eu estou vendo lá o Marcelo, que é o top 10 na corrida, e aí de repente eu quero sair correndo e fazer o mesmo tempo que ele, que aí a Daisy está fazendo a pergunta aqui, o que é pace, O que é né? pace? Vou falar para ela. E Então, deixa eu aproveitar para tirar essa dúvida, que é uma dúvida técnica. Então, a galera que é transplantada e está começando agora no exercício físico, passou do terceiro mês, a ferida cirúrgica já foi cicatrizada, que é cerca de 3 a 8 semanas, já tem uma liberação médica. Aí a gente começa com pequenas caminhadas, a gente começa justamente entendendo melhor isso e um cuidado que precisa ter é justamente na parte técnica da corrida para você não ter uma lesão. O pace nada mais é do que, eu até brinco com as pessoas, é uma palavra que você deve até tirar um pouco do seu vocabulário da corrida, porque tem muita gente hoje, o pace é o quanto tempo você faz 1 quilômetro, beleza? Então assim, ó, em quanto tempo eu faço 1 quilômetro, isso é o meu pace. Então, pace de 6, ou seja, 6 minutos é o tempo em que eu faço 1 quilômetro numa corrida. Pace de 4, então eu faço 1 quilômetro em 4 minutos. Então a palavra pace ela escreve PACE e ela marca em quanto tempo você faz 1 quilômetro. Pace é uma variável que tinha um fundamento muito bom para a gente saber o condicionamento físico de alguém. Então, se uma pessoa corre 10 quilômetros com pace de 5 minutos, ela está ali no nível intermediário, nível bom. Se ela corre 5 quilômetros no pace de 3 minutos e 30, 3 e 20, ela já é considerada um corredor de elite, um subelite, alguma coisa mais próximo à performance. Só que o pace, hoje em dia, ele se transformou em uma coisa muito chata, Lu, porque as pessoas têm julgado muito as outras pessoas. Então, se você está começando a correr agora, esquece o pace, né? Tem gente que, desculpa a palavra, mas que se foda o pace. Assim, deixa o pace de lado, pensa primeiro em qualidade de vida, pensa em concluir o volume, pensa em correr
depois a gente pensa em questão de pace, porque o pace tem muita gente que julga, faz alguns grupos, porque meu grupo aqui a gente vai correr a pace de 6. Então, quando a gente fala, esse grupo vai correr a quanto? A pace de 4, ou seja, quando eu falo isso, eu estou excluindo pessoas, eu estou excluindo as pessoas que são mais lentas. É claro que existe afinidade, mas existe uma coisa muito bonita no esporte que é a inclusão. A inclusão, ela, quando você fala em pace, você, questão que não seja competitiva, que seja para diversão, para qualidade de vida, quando você fala em esporte, você fala em inclusão. Então, quando eu falo que o meu grupo corre a pace de 5, se você corre um pouquinho mais lento a pace de 6, você já não faz parte do meu grupo. E isso aí já fica complicado. Então, no início da corrida, esqueça o pace. Pense em diversão, pense em entender um pouco melhor a questão de técnica, a questão do que você está fazendo ali, qual que é o benefício daquilo tudo lá, tá? Aí teve uma pergunta para você, perguntando aí, acho que você não viu, em qual órgão você foi transplantado. Eu bati o olho na tela e vi, teve uma galera que estava perguntando, inclusive, aí. Tá, o meu órgão é rim, tá, gente? O meu esposo é o único órgão, aliás, são dois órgãos que você pode fazer vivo, né? Que é o rim e o fígado, né? O rim você pode doar que o doador vai ficar bem. E o fígado também, uma delas acho que eu tô vendo aqui, acho que é a Daisy, a filhinha dela recebeu do irmão, que é vivo também, entendeu? Então são órgãos que são possíveis serem doados em vida, né? A gente tem E uma, a também gente, não tem menor. pode continuar, desculpa, eu te interrompi. Você falou aí também o quê? O medula óssea. A medula óssea. Tem uma coisa que é Isso. interessante que a gente até comentou isso e tem uma divisão sobre a doação de órgãos sólidos, né? Eu fiquei curioso porque eu não encontrei muita coisa na literatura que fala sobre essa divisão sobre transplantados, né? Que aí tem as divisões e tem os órgãos sólidos. Aproveita, a galera toda quer saber, inclusive eu, porque a literatura ela não traz muita coisa sobre isso, né? Como que é essa É, divisão um pouco? na verdade, os sólidos são os órgãos rim, coração, pulmão, fígado, pâncreas. é, Esses são os órgãos sólidos comuns, né, que fazem parte, e aí tem a questão da pele, tem a questão da... Quando você doa, perdeu completamente a parte dos olhos, a membrana que A você doa membrana? também, Sim. entendeu? Isso aí são os órgãos que não são sólidos, né? São os mais comuns, tanto é que a gente fala que a pessoa que doa, ela tem capacidade de salvar 8 vidas, né? Então, A córnea. são os sólidos. Isso, córnea. Obrigada, Paty. A Patrícia, ela é transplantada, ela tem 2 órgãos. Eu sempre confundo os órgãos dela que ela transplantou, ela é transplante duplo. Paty, se você puder dizer aí quais são os órgãos que você transplantou, acho que ela faz pouco mais de um ano que transplantou, alguma coisa assim. É, é isso, eu sou de rim, tá, gente? Vamos lá, eu vou tirar uma outra dúvida que alguns transplantados perguntaram. Antes de você É, começar com essa pergunta, a Tati falou que é fígado e rim. Ela é transplantada fígado e dupla, rim, né? Paty. Isso. Essa, E tecidos, tá aí, a Liege está dizendo, está me corrigindo. Sólidos e tecidos, tá? sólidos e tecidos. Por Esses falar são nisso, a gente precisa saber que o maior órgão do corpo humano é a pele, é o TCA, a pele, né? Tem gente pois que, é. quando a gente fala em órgão, a pele também entra e é o nosso maior órgão do corpo, é a pele. Vale lembrar, isso é uma curiosidade até interessante. Teve alguns transplantados que perguntaram se um transplantado pode fazer treino intervalado. Primeiro, o que é um treino intervalado? O treino intervalado é um treino de tiros, um treino de intensidade. Então, o Ó, transplantado... Jaqueline é a médica, tá? Ela é a médica pulmonologista e ela tá dizendo aí certinho quais são, tá? É pulmão, coração, rins, pâncreas, fígado e ossos. e ossos. O treino intervalado, parte técnica de treino. O treino intervalado, sim, o transplantado pode fazer, só que a gente sugere que esse treino seja feito aí sim após um ano após o transplante, porque é um treino de alta intensidade. Então, não existe treino intervalado de baixa intensidade. Então, quando a gente fala intervalado, a intensidade é alta.
e a gente sugere que ele tenha, no mínimo, 1 ano dentro da corrida para começar a fazer esse tipo de treino. E foi uma outra pergunta se pode fazer musculação. Pode e deve fazer musculação para poder fazer um fortalecimento muscular, para poder a musculatura suportar todo o processo da corrida. Então, o que me dá suporte são os ossos e o músculo que tem contração para me ajudar. Se eu não tiver uma musculatura forte, eu vou jogar todo o peso em cima de tendão, aí é onde gera uma tendinite, a tendinopatia, onde tem tudo isso. Então, eu preciso estar com a musculatura pronta para isso. E alguns transplantados, às vezes, por ficar algum tempo sem praticar exercício físico, acabam tendo um pouco de atrofia muscular e perdendo um pouco de massa magra, até num processo pós-cirúrgico. Então, a gente indica a musculação também para que a gente possa fazer o ganho da massa magra, perder aquela flacidez, porque às vezes o transplantado ele emagrece, perde massa gorda por estar parado, fica um pouco flácido, e aí precisa também da musculação para poder ganhar um pouco de massa magra, ter um suporte maior. E outra coisa também que é interessante, o músculo serve também como forma de isolante. A gente tem o isolante térmico, que a gordura protege, faz um isolamento térmico de temperatura, e a gente tem a questão muscular também como um isolante aí físico. Então, às vezes, algumas pancadas, algumas coisas que você pode ter, por exemplo, uma pancada no rim. Se você tem uma lombar um pouco mais fortalecida, um core mais fortalecido, essa postura melhora, ajuda nessa acomodação, na cicatrização. Então, a musculação ela é sim importante para o transplantado, para todo mundo. O transplantado também deve fazer a musculação, tá bom? Tá. Marcelo, o grande questionamento das pessoas que estão iniciando atividade física, muitas vezes a corrida, é aquela velha dificuldade que é a questão da falta de ar. Né? Muita gente fala, eu estou com dificuldade para começar a correr, porque eu começo a correr, sinto falta de ar, muita dor nas pernas, e aí eu acabo desistindo. Aí teve até uma pessoa que mencionou aí que ele faz 12 anos que ele é transplantado e ele está com a perna inchada, muitas vezes que ele acaba fazendo atividade. São perguntas diversas, tá? Tá bom, tá bom. Eu vou tentar separar as duas coisas aí. Ó, deixa eu só voltar um pouquinho aqui. O Gui, inclusive, colocou sobre o sistema imune. A gente tem também o exercício físico para o sistema imune. Agora, deixa eu só separar duas coisas para vocês entenderem. Atividade física ela é diferente de exercício físico. Então, é muito importante a gente colocar isso na cabeça e você entender. Atividade física é o que todo mundo faz. Você levantou da cadeira aqui, ó, Lu, levantou da cadeira e fez isso, e sentou, escovou o dente, é uma atividade física, porque está havendo atividade física. O transplantado e as pessoas com que eu falo que precisam de orientação, a gente passa a falar sobre exercício físico. Exercício físico é diferente de atividade física, porque exercício físico ele tem as variáveis controladas. Então, eu controlo quantas vezes por semana, quanto tempo por dia, qual a intensidade, qual o descanso. Então, o transplantado, ele precisa entender que ele não deve só praticar a atividade física, ele precisa praticar o exercício físico para controle de volume e controle de intensidade. Então, eu já separei as duas coisas. Isso serve para todo mundo. Para o transplantado, ainda mais, que precisa ter um controle um pouco mais rigoroso disso tudo, tá bom? Aí eu comentei sobre a gordura que fica entre os órgãos, que é a gordura visceral, que essa gordura faz a acomodação dos órgãos. E aí veio uma pergunta interessante sobre o abdominal. Se o transplantado pode fazer abdominal. Depende de qual órgão foi transplantado. Depende disso. Então, depende da posição dele. Então, a gente sugere que transplantados decúbito, a gente tem decúbito ventral e decúbito dorsal, que é a pessoa deitada com as costas no chão ou o abdômen no chão. A depender da posição que o órgão for transplantado, ele não deve fazer os exercícios abdominais de decúbito dorsal, deitado com as costas no chão. Eu só consigo ativar o meu abdominal se for deitado no chão, com as costas no chão? Não. Existem outros exercícios que fortalecem o abdômen sem eu precisar fazer uma pressão nos rins, sem eu precisar colocar as costas no chão. Existem exercícios abdominais que eu consigo fazer de pé, por exemplo.
Então, o abdominal, porque quando a gente fala em exercício abdominal, na cabeça vem aquela pessoa deitada no chão fazendo aquele movimento lá. Então, esse é o mais tradicional e o mais conhecido. Mas não é só esse exercício que é para o abdominal. A gente tem um leque enorme de variações de exercícios que servem para fortalecer o abdominal, que você não precisa necessariamente ficar com as costas apoiadas no chão. Até porque a gente vai colocar uma pressão maior em cima dos órgãos, tá bom? Então, a gente tem aí a diferenciação entre atividade física, exercício físico, tem algumas limitações, algumas contraindicações, e precisa sim fazer a musculação. E aí agora eu venho para a sua pergunta para a gente encaminhar isso aí, que é sobre esse início dos exercícios para quem é transplantado. A gente já falou que precisa dos 3 meses primeiro, a gente já falou também que precisa da liberação médica. Com tudo isso em mãos, a gente começa com pequenas caminhadas, precisa também levar em consideração qual foi o órgão transplantado para saber o que vai ser feito, evitar exercícios físicos de impacto, exercícios físicos competitivos, talvez só após o 3º ano, porque a competição é alta performance, e a gente deve evitar alguns exercícios e algumas modalidades que exigem, por exemplo, não dá para pegar um transplantado, nada de preconceito, mas não dá para pegar um transplantado após o 3º mês e colocar ele para jogar rugby. Não dá. A modalidade tem que ter a ver com a realidade da pessoa. Não que o transplantado seja incapaz de realizar, mas eu não preciso expor o transplantado a uma modalidade que ele vai ter um impacto ou que vai trombar com alguém e vai jogar ele para um lado ou para o outro, ou uma luta, um MMA, que são modalidades que precisam mais de contato corporal, que precisam um pouco mais de vigor, e aí a gente não pode fazer esse tipo de exposição, tá bom? O futebol, de forma recreativa, pode, só que também a gente precisa esperar 1 ano aí para voltar para o futebol, justamente por conta do contato físico e contato corporal que a gente precisa evitar nesse primeiro momento. Então, voltei, devo escolher a modalidade que seja mais próxima com a minha realidade, escolhi a modalidade. Depois que eu escolhi a modalidade, eu preciso ter um pouco de paciência e saber que recebi um órgão novo, existem adaptações, existe todo esse processo. E aí eu vou começar com pequenas caminhadas, a minha parte respiratória vai ser comprometida por conta do destreino. Tem muita gente que acha que a parte respiratória está comprometida porque a pessoa tem algum problema respiratório, Não, a parte respiratória realmente é a primeira e a mais afetada, porque você não treinou, então justamente você vai subir a sua frequência cardíaca, você vai hiperventilar, o que é normal, e você vai ganhar o condicionamento, e quando você começa a melhorar o seu condicionamento aeróbio, automaticamente esses sintomas começam a diminuir, você começa a melhorar. Depois de 6, 7 meses de treino, você começa a intercalar as caminhadas com as corridas, numa proporção de, por exemplo, 40 minutos, 3 minutos andando, 3 minutos correndo e 7 andando. Depois de um tempo, eu vou lá e aumento a proporção. Vou correr 4 para andar 6. Depois eu corro 5 para andar 5. Depois 6. Então, é uma proporção que, na medida que eu vou me sentindo bem, eu vou mudando isso daí até chegar numa corrida contínua e de forma leve, tá bom? Isso é um progresso normal para quem está fazendo a corrida. Na musculação, a mesma coisa. Começo com pesos leves, com poucas repetições, com intervalo tranquilo. Depois disso que eu vou sentindo que a musculatura está melhorando, o progresso da musculação é mais rápido, é diferente da corrida, que é a parte aeróbia de cardio. A parte de força, ela já começa a aumentar essa carga de forma mais rápida. Quando eu sei que eu já posso aumentar a carga na musculação? Transplantados, assim, coloquei lá, por exemplo, 3 barrinhas para fazer. Deixa eu só interromper para mostrar as folgas do Zé, para você ver como que o Zé... Ó. Ah, o Zé pegou um brinquedo, né, Zé? É, Zé. Você tá entendendo tudo, né? Olha lá, olha lá. O Zé pegou um brinquedo e tá ali, né, Zé? O Zé pegou um brinquedo e tá ali deitado assistindo tudo. Então, assim, ó, quando que eu sei que é a hora de aumentar a minha carga na musculação? Transplantados, meus queridos, e vocês. Ó, coloquei lá, por exemplo, 4 bloquinhos para fazer um exercício, que é esse aqui, ó. Você conhece esse aqui, não conhece, Lu? Isso aqui é um supino, sim, tá bom? É bem básico. Então, eu tô fazendo supino, coloquei lá. Eu tenho 3 séries de 20 para fazer. Então,
Coloquei lá. Quando eu fiz 20 repetições, e aí a segunda série eu fiz 20 repetições, e a terceira, deixa eu arrumar aqui, e a terceira eu também fiz 20, então aí é a hora de progredir a carga. Eu aumento um pouquinho. Aí eu vou fazer no outro dia 20, na segunda vai sair 19, na terceira vai sair 17. Beleza, deixa lá a carga. Quando você fizer de novo, vai sair 20, 20 e 18. Depois 20, 20, 19. Quando sair 20, 20, 20, é hora de progredir a carga. Então, a progressão de carga na musculação, ela acontece quando você já consegue fazer o proposto. São 3 de 20, você consegue já fazer as 3 de 20, então você está na hora de progredir a carga, tá bom? Tirei essa Ok. dúvida aí, né? Vamos embora, vamos para a próxima. Sim. Gente, olha, teve uma pergunta a respeito do endereço para participar da corrida, para fazer a inscrição, é no Ticket Agora, tá, gente? É só acessar o Ticket Agora, Corrida pela Doação, a BTX, e acessa lá e tem a opção de 5 quilômetros e 3 quilômetros de caminhada, tá? 5 quilômetros de corrida, 3 quilômetros de caminhada, tá? Essa corrida aí, esses 5 quilômetros de corrida pode ser corre e anda, né? A pessoa pode correr um Isso, do pouquinho, jeito andar um que a pouquinho, pessoa pode. quiser. Sim, ela Isso, pode correr e andar um pouquinho. Não precisa fazer os 5 isso. quilômetros direto, não. Não, não, faz o que puder, né? O importante é a pessoa ter concluído os 5 quilômetros é uma grande vitória, né? Tem umas perguntas aqui, Marcelo. Toda vez que inicio. Ah, tá. Qual é a quantidade de treino? Ah, sim. Tem alguma diferença a respeito do. A quantidade de treinamento para criança? Tem crianças transplantadas aqui também? E a Deise, mãe da Laurinha, que é transplantada de fígado do Rio, está fazendo essa pergunta. Beleza, vamos lá. Então, exercício físico para criança, ele tem que ser, não vai fugir a regra das crianças que não são transplantadas, tá bom? Ah, e outra coisa, um termo que é horrível a gente usar. Crianças normais e crianças transplantadas. A criança transplantada também é uma criança normal. Então, gente, para com esse negócio de falar a criança é transplantada e a outra criança é normal. Ambas são normais. Só que essa é normal Sim. transplantada e essa é normal que não foi transplantada. É simples isso. Então, esse termo, até um termo para quem está vendo aí, foi abolido e acho que demorou para ser abolido. Isso que é quando você fala assim, ó, pessoas especiais. Essa aqui é uma pessoa especial. Não existe. Todos nós somos especiais, cara. Essa história de falar que Exatamente. fulano é especial porque tem síndrome de Down. Não, é uma pessoa com síndrome de Down. Ah, essa aqui é especial porque ela é amputada bilateral. Não, ela não é especial, ela é amputada. Outra coisa, ela é portadora. Não, ninguém. Puta, você quer ver uma pessoa que tem alguma patologia, ela fica brava, é quando você fala, sabe o quê? Ela é portadora de deficiência. Quando você porta alguma coisa, você porta uma bolsa. Quando você não quer mais essa bolsa, você tira e joga lá. A pessoa ela não é portadora da deficiência, porque ela não vai tirar essa deficiência e vai jogar lá. A pessoa tem a deficiência. Então, é pessoa, o termo é, resumindo, pessoa com deficiência. Não é pessoa especial, não é portadora de necessidades especiais. Tirem isso da cabeça, parem de falar que essa criança é normal e essa criança é transplantada. Acabou. Todas as crianças são normais. E o exercício físico para as Exatamente. crianças transplantadas não foge à regra. É Certo. exercício físico de forma lúdica, de forma de um leque. É correr, é brincar, são jogos de estafeta, são brincadeiras com cores, é de forma lúdica. Eu preciso colocar essa pessoa, essa criança, dentro das modalidades esportivas, de forma que ela arremesse, que ela agarre, que ela corra, que ela tenha um leque de oportunidades para poder fazer e ela não cresça uma criança com especialidade precoce. O que é isso? É quando eu pego uma criança e coloco ela para só jogar futebol. Eu levo ela todo dia no futebol. Futebol, futebol, futebol. Ou a menina no balé, balé, balé. Ou a menina no vôlei, vôlei, vôlei. Isso para a criança é terrível, tanto para o transplantado quanto para o não transplantado. Isso para a criança é muito ruim porque ela cresce uma criança unilateral. Ela só sabe fazer aquela coisa, ela só sabe fazer aquele movimento. Então vai crescer um adulto com uma deficiência em algumas coisas, em alguns gestos.
um adulto que não tem coordenação motora. Então, a criança transplantada, ela deve ter um repertório rico de movimentos, onde você ajude ela a correr, ela a arremessar, ela a agarrar, ela saltar, tudo isso de forma lúdica. O que é de forma lúdica? Colocar uns cones, colocar uns jogos, colocar questões que mexam, além da parte física, com a parte cognitiva também. Então, ó, você vai correr, vai tocar no cone amarelo, vai voltar de costas, toca no cone vermelho, dá 3 saltinhos, toca no cone. Eu preciso fazer com que ela tenha essa atividade física, esse exercício físico, e também que ela trabalhe um pouquinho a parte cognitiva dela dentro do esporte. Isso vale para tanto transplantados como não transplantados. É claro que as crianças transplantadas devem seguir as mesmas regras das modalidades, sem impacto, sem contato físico, sem nada que seja um pouco mais, tenha mais rigor, mais força, lutas, essas coisas. Judô, por exemplo, algumas modalidades, elas devem ser evitadas nesse processo aí, tá bom? Perfeito. Uma pessoa perguntou a respeito da associação de WhatsApp. Lá atrás, nós temos um grupo de transplantados, que é da associação, que é da BTX, e se alguém tiver interessado em fazer inscrição, né, fazer parte, ser associado à BTX, é só encaminhar para www.abtxtransplante.com.br. Se alguém puder confirmar para mim aí da direção, eu agradeço, tá? O endereço, porque eu não tenho de cabeça. Se eu não me engano, é isso aí, tá? Mas a pessoa vai, algum dos responsáveis vai escrever, mas é a BTX Transplante, tá? É só entrar no site, se inscrever, e a gente tem um grupo também lá de transplantados de todo o Brasil, e lá também se fala um pouco a respeito das novidades, a respeito da associação. Se alguém quiser saber um pouco mais, é só acessar lá, tá? Vamos lá, tem mais pergunta para a gente, Lu? Tem mais coisa para a gente responder aí? Olha, aqui eu acho que não, eu não estou identificando mais nenhuma não. Se alguém quiser fazer, pode fazer, a gente vai... Ah lá, a Zezé colocou aqui, ó, cadastro, só fazer o cadastro na BTX, abtx.com.br, tá, gente? Eu não mania de falar BTX Transplante, tá? Só acessar lá. Teve uma galera que perguntou sobre as medalhas aqui atrás, para a gente só para aproveitar para mostrar as medalhas. Vou colocar aqui assim. Tem uma história muito grande aqui na sala, eu deixo as principais, assim, todas têm uma história muito grande. Essa é quando você corre as duas Disney, a da Europa e dos Estados Unidos no mesmo ano, você consegue correr nos dois castelos. Então você tem a medalha que chama Castel de Chateau, que é só para quem correu nas duas Disney no ano só. Aqui tem as minhas São Silvestres, as principais São Silvestres. Aqui tem uma das minhas chegadas mais bonitas na Disney, quando eu me tornei tricampeão da Disney. Aqui, essas daqui, é bem interessante, que é assim, ó, você corre 5 quilômetros num dia, 10 no outro, 21 no outro e 42 no outro. São dias seguidos. Então, essa daqui é para quem correu essas duas. Quem correu essas duas ganha essa. Quem correu e ganhou essas daqui, 5, ganha essa, que é a principal, que chama Dopey Challenge, que é o desafio do Dunga, que você corre 4 dias seguidos e ganha essa aqui. Então eu fiz esse desafio do Dunga, fiz esse outro desafio do Dunga também, e fiz esse outro desafio do Dunga. Eu fiz 2016, 18 e 19, e tive a oportunidade de ser campeão nos 3 anos. Aqui eu tenho Paris-Versalhes, que é muito lindo, que você larga na Torre Eiffel e corre até o castelo. A chegada é dentro do castelo de Versalhes, que é muito bonito. Eu fiz em 2018 essa prova e, se Deus quiser, eu volto para repetir. Aqui tem uma foto minha, gordinho, mais pesadinho. Eu cheguei a pesar. Não tá aparecendo seu rosto, Marcelo, daquela última. Ah, tá. Gordinho, Marcelo. Cara, eu cheguei a pesar 92 quilos. Numa fase minha, cheguei a pesar 92 quilos. E a corrida, a busca da corrida como performance foi o que me ajudou muito a emagrecer, porque eu ia para algumas provas e o pessoal falava, pega aquele gordinho lá, corre até daquele gordinho. Eu achava aquilo tão ruim, porque eu me esforçava tanto e as pessoas falavam, pega o gordinho. E aí o gordinho resolveu começar a correr mais por conta da performance e emagreceu, né, cara? E aí
Agora a gente continua firme. Esse ano não tivemos provas em 2020 por conta da pandemia, tivemos algumas provas virtuais. Eu corri uma única prova virtual, mas continuei treinando normal, dentro dos padrões de segurança, dentro do que era correto, até porque a gente, como exemplo, precisava saber. Eu, como exemplo, precisava explicar para as outras pessoas para ficarem em casa. Então, tudo aquilo fez parte disso aí. A Jaqueline perguntou: o que você faz para evitar fascite plantar devido à corrida? Vamos lá. Fascite plantar é uma inflamação, para quem não sabe, a gente tem em toda a nossa musculatura, toda do corpo, a gente tem uma pequena fáscia, que é como se fosse uma meia calça que reveste ela. Então, se eu tirar a pele, eu tenho uma gordura, e por baixo da gordura eu tenho o músculo, e nesse músculo eu tenho uma fáscia. Eu tenho uma coisinha bem fininha que reveste isso aí. E na sola dos pés não é diferente. Eu também tenho essa fáscia na sola dos pés. E aí a gente tem uma lesão, uma inflamação que chama fascite plantar, que é quando inflama essa fáscia da sola do pé, que é bem fácil de acontecer, porque se você parar para pensar, você está o dia inteiro apoiado ali em cima. Então, se você fica com o apoio dos pés e a pressão em cima disso, então se você fica de pé o dia inteiro, se você tem muito tempo que você não anda e não alonga a fáscia plantar pode sim ter essa inflamação. O que a gente faz para evitar? Existe um fortalecimento de fáscia plantar, que você põe uma toalha no chão e tenta abrir os dedos em forma de garra e puxar, e abrir e puxar. Você pode fazer isso aqui. Você põe uma toalha. Deixa eu tentar mostrar com o meu. Ainda bem que eu tô descalço, né, cara? Domingão em casa tá melhor do que eu faço Tá em mais cima. fácil. Cara, tá mais fácil mostrar. Então, ó, a gente abre os dedos em garra, puxa o chão e ó, abre, puxa o chão, abre com os dedos e puxa o chão. Pode ir Tem que andando ter dessa uma forma. toalha, Marcelo, para Pode, fazer ou... pode ser uma toalha ou eu posso fazer assim, ó. Deixa eu ver se dá para você ver. Ou eu posso fazer assim, ó. Agarro e vou indo para frente, ó. Ó. Ah, tá. Então, ó, faço isso aqui como se fosse uma Quantas vezes, corridinha. Marcelo? Vamos fazer umas três vezesinhas e uns 40 segundos, né, de uma corridinha dessa. E posso também pegar, ó, deixa eu aproveitar. Parece que a pessoa que fez a pergunta sabia e mandou eu trazer tudo para cá. Posso fazer isso aqui também, ó, para dar uma ajuda. Eu posso colocar uma garrafinha dessa com água no freezer. Ela vira uma pedrinha de gelo e eu posso ficar fazendo assim com o pé, para dar uma aliviada. Ó que legal, cara. Legal. Ó. E isso aí é depois, sempre depois que correr ou antes ou suspeita as Não, cara, corridas? isso pode fazer independente. Depois o gelo é legal porque dá uma aliviada na dor, né? E aí você vai dar uma aliviada um pouco aí na questão de analgesia depois. Mas os exercícios de fazer com garra para fáscia, eles podem ser feitos de forma preventiva. Não existe todo mundo deve fazer já para evitar. Aí a Izzy Flor perguntou sobre exercícios e baixa de imunidade. Quantidade de exercícios muito alta, fora do volume, por isso que a gente fala em controle de volume e intensidade, pode sim baixar a imunidade. O sistema imune vai ser mais exigido por conta de adrenalina, noradrenalina, tudo isso que você emite para fazer o esforço começa a entrar no sistema que a gente chama de overtraining. Overtraining é quando você tem a imunidade baixa, mau humor, insônia, tem todos esses sintomas porque você não controlou o volume. E aí você baixa a imunidade e aí, ao invés do exercício físico estar sendo favorável à sua qualidade de vida, você fica suscetível aí a algumas doenças. Tá bom? Alguém perguntou sobre aliviar o inchaço da face, é isso? Foi a Bruninha. A Bruninha perguntou como aliviar o inchaço. O inchaço deve ser de membros inferiores, que ela deve estar falando, né? Ela não especificou. Deve ser das pernas, como aliviar o inchaço. O que acontece? A depender da posição que você fica, como que o sangue desce, né? O sangue é fácil para descer, né? O sangue é muito fácil, porque a gente desce com sangue é arterial. A artéria tem um calibre deste tamanho, e a gravidade ajuda o sangue a descer. Quando o sangue vai subir, cara, é complicado. Por quê? Para subir o sangue, a gente está contra a gravidade. E o que a gente tem para subir não são artérias, são as veias. Por isso que o sangue, quando a gente fala que o sangue é venoso, ele é um sangue sujo. Por que é um sangue sujo? Porque ele já passou pelo corpo e na hora de voltar, ele precisa de força e aí ele está sujo para ser oxigenado novamente, para ser utilizado novamente. Para voltar, ó, eu estou de pé. Imagina você que eu estou de pé
E aí o sangue, para voltar nessa posição que eu tô, ele tem que fazer mais força para subir. E as veias são menores. Então ele tem que ter força. A panturrilha é o nosso segundo coração porque ela vai contrair e mandar o sangue para cima. Às vezes a panturrilha está mais fraca, a musculatura está mais fraca, não tem muita força para fazer o sangue subir. E aí a gente começa a aumentar um pouco o inchaço aqui na parte de baixo das pernas, para o sistema linfático, até para poder fazer essa limpeza, não consegue trabalhar muito bem, e aí a gente tem esse inchaço. Para melhorar o inchaço, a gente pode optar por meias de compressão, de baixa compressão, pode ser. A gente tem algumas marcas como Sigvaris. Então, quem não quiser investir muito numa meia, pode comprar uma meia Kendall de gestante, de média compressão. Usa essa meia para ajudar essa contração e ajudar o sangue a subir no momento que é mais difícil, e aí vai diminuir esse inchaço. Uma outra coisa boa e prática é chegar em casa, acabou o dia ou acabou o exercício, deitou, coloca as pernas um pouco mais altas do que a linha do corpo, e aí vai ajudar esse retorno venoso de forma mais eficiente e de forma mais rápida. Tá bom? Então isso é bem interessante. Tá ótimo. Tem mais uma pergunta aqui, que é do Jefferson. Ele está perguntando qual a orientação de participar de competições. Qual a orientação para pessoas transplantadas que gostariam de participar de competições, Marcelo? Nós temos algumas competições nos jogos que são direcionadas especificamente para transplantados, que são os jogos. Este ano, no ano de 2019, nós tivemos os primeiros jogos nacionais, que foram acontecer em Curitiba, e a gente tem os jogos latinos já, que acontecem já há alguns anos, e os mundiais também. O mundial normalmente é de alta intensidade. Ele possui alguns dos transplantados que participam, inclusive, são ex-atletas. Então, o índice é bem alto. Por isso que é de alto rendimento. Eu não sei exatamente se a pergunta é específica para esses jogos ou se é para os jogos nacionais, que a gente ainda está começando, né? Se você puder responder. Vou falar da forma técnica, independente dos jogos, vamos falar da forma competitiva. Tudo que você fala que é competição, que é competitivo, ninguém quer perder. Não, é diferente de você praticar um esporte for fun, para se divertir. Quando envolve competição, é difícil alguém ir lá e fazer corpo mole. Então, a performance já é voltada à performance mais alta. Então, não é contraindicado, até porque existem os jogos, então não existe contraindicação. Existe o tempo para que isso ocorra e existe também a modalidade que se adeque mais ao seu tipo ao órgão transplantado. Então, foi o que eu falei, não dá para levar 10, 15 socos no rim de uma pessoa que foi transplantada de rim. Não dá para correr esse risco de lutar e ter essa questão de uma modalidade que não diga respeito ao seu órgão transplantado. Então, existem dois cuidados. Pode falar. Só fazer uma observação. Os jogos de transplantados, eles são atividades que não existem impactos e contatos, sim. Mas eu explicando... Tem, acho que é o futebol, mas eu não... Na verdade, o primeiro campeonato ia acontecer agora, este ano, a gente não tem muita referência ainda, tá? Sim, aí eu estou só falando da competição de uma forma geral, não somente das competições dos jogos. Eu tô abordando, então, a pessoa, por exemplo, ela vai competir, ela precisa saber se a modalidade diz respeito com o órgão transplantado dela e se ela realmente está apta àquilo. Então, a gente precisa pensar na modalidade de acordo com o órgão transplantado e em qual tempo que ela tem após o transplante, o tempo de treinamento, de força física, de condicionamento aeróbio para fazer isso. Mas não existe contraindicação para competição. Se a pessoa ainda tiver sido atleta de alta performance, ou já for um atleta competitivo e tiver passado pelo transplante, ainda melhor ainda, porque ele tem justamente toda essa carga de treinamento que antecedeu o transplante e ele vai continuar realmente treinando para essa alta performance. É claro que com os devidos cuidados. Ok. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, Marcelo. Marcelo, diga aí para mim, voltando à sua competição da Disney, né? Porque foi uma das suas atividades internacionais. Como que foi a emoção de participar
de você recebeu a medalha de campeão, né? Então, como que foi participar e, assim, ouvir seu nome lá na frente quando chamaram para receber a medalha de, né, de campeão? Cara, eu vou falar pra você. Eu sempre conto para as pessoas que a Disney sempre foi um sonho meu de infância, conhecer a Disney. Eu acho que eu conheci a Disney da melhor maneira, que foi praticando o que eu gosto, foi praticando a corrida. E em 23 anos de Disney, nunca ninguém tinha ganho 5, 10 e 21. E eu fui o primeiro a ter. Tem gente que brinca, saiu até uma reportagem na época que Marcelo Avelar gostaria de conhecer a Disney, mas a Disney que conheceu Marcelo Avelar, porque naquela época ninguém tinha feito isso. E quando eu voltei em 2018, o pessoal ainda falou: imagina que você vai conseguir fazer isso de novo. E nem eu acreditava, para falar a verdade. Eu estava muito confiante no que eu estava fazendo, mas jamais acreditaria que pudesse acontecer tudo aquilo comigo de novo. E eu fui, ganhei as 3 de novo. E foi, para mim, assim, é um marco. É claro que eu tive outras vitórias também muito importantes. A meia maratona internacional de Porto Alegre, meia maratona de João Pessoa, provas da Track and Field, circuito das estações. Eu tive algumas provas de grande expressão. A Maurício de Nassau em Recife, os 10 quilômetros. Eu tive provas assim de grande expressão nacional, mas a Disney ela tem um marco especial para mim porque foram 23 anos que a Disney nunca tinha acontecido isso, desde a primeira edição, e eu tive a felicidade de estar bem preparado e conseguir fazer isso. Então, ela tem realmente um valor muito importante, tá bom? Deixa eu só fazer uma observação, porque o Johnny comentou aqui que ele é atleta de jiu-jitsu, é transplantado de rim, é atleta de jiu-jitsu e está partindo agora para provas de velocidade, cara. Então, Seja cara, bem-vindo. pô, parabéns, parabéns. E assim, é um exemplo para que as outras pessoas entendam também aquele leque de oportunidades que a gente falou. O cara é do jiu-jitsu e vai começar a fazer algumas provas de velocidade. Então, isso não quer dizer que, por ser transplantado, que ele não pode ter um leque de modalidades, ele não pode praticar exercício físico. Pelo contrário, Johnny está de parabéns. Aí outra pessoa colocou: parabéns, aqui no Piauí temos um transplantado de coração que é campeão de judô. Cara, são grandes exemplos, grandes exemplos. Tem gente aí que nunca fez, não passou por transplante e não quer dar uma corridinha. Então você que está com preguiça aí e que qualquer Exatamente. coisinha, o coraçãozinho já dispara no qualquer corridinha e você faz. Ó, o cara transplantado de coração também, e aí é campeão de judô no Piauí. São exemplos para a vida aí que a gente tem que... Nossa. O Johnny é personal trainer e, graças a Deus, o conhecimento facilitou. Realmente, as pessoas precisam ter muitas outras como exemplo e trazer isso sempre à frente. Só para Nós temos fortalecer, aí. vou colocar, tá? Eu vou colocar no meu Instagram também o link depois para a galera correr, se inscrever lá no Ticket Agora. É do dia 10, Legal. começa hoje até o dia 31. A corrida é Isso. virtual, então você vai fazer onde você tiver. Você pode fazer na esteira também, né? Pode fazer onde você tiver. Pode, porque vai ter que ter marcação, né? Pode sim, não Sim, tem problema nenhum, não. 3 quilômetros de caminhada ou 5 quilômetros de corrida, que você também pode correr e andar, convidar outras pessoas, fazer isso e contribuir com essa causa e estar junto com essa causa aí, tá bom? Isso. Marcelo, gostaria de agradecer você, nós já estamos aí finalizando a nossa live. Foi uma live, assim, de conhecimento muito além tiveram muitas perguntas aí, tem mais perguntas aí no privado, mas a gente vai ter que mandar para você no particular lá, tá? Se alguém tiver alguma pergunta extra, pode mandar para o Insta do Marcelo. Se alguém tiver interesse também de participar da assessoria dele, ele participa no Brasil inteiro, tá? Ele presta assessoria de corrida. Então, Marcelo Avelar, arroba Avelar Marcelo. Marcelo. Avelar Marcelo. Obrigada, Deise. E aí é só entrar em contato com o Marcelo lá, tá? Gente, muito obrigada mesmo, tá, Marcelo? Se você quiser apresentar alguma informação final, acho que dá um tempinho ainda aí, tá bom? Acho Tem que um temos um minuto. minuto aí para finalizar. Só agradecer o convite, tá? Agradecer. Acho que algumas pessoas que não conheciam o trabalho acabaram conhecendo o trabalho e saindo aqui com a mente diferente, sabendo que o transplantado também é uma pessoa normal e esse rótulo de essa pessoa é normal e esse é transplantado, isso não existe. Rotular as pessoas, independente do estado de saúde, independente do que for, de crença, rotular nunca foi uma saída, tá? Somos todos normais, somos mais que normais, né? Somos mais que especiais. E fica o recado para vocês. Obrigado pela oportunidade. Quem tiver alguma dúvida, manda lá para mim, Avelar Marcelo,
Assim que puder, eu vou responder com todo o carinho do mundo e a gente se encontra outras vezes, tá bom? E, Beijo e grande. bora, e bora lá participar da corrida, aí, gente. Vamos começar as Certeza. inscrições, mandar os comprovantes lá que vamos participar, tá? Um abraço, Beijo grande. Marcelo. Obrigada Valeu, tchau, mesmo. tchau. Tchau, tchau.